E eu convido vocês para ficar de pé, então, onde com bastante calma e reverência leremos as Escrituras Sagradas. São João capítulo 12, versículo 38. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem deu crédito, ou quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Amém. Senhor, te agradecemos por tua bondade misericordiosa para conosco, por o Senhor ter cuidado de nós, por isso, como bom Pai, sempre nos repreende com a tua palavra, e nós, como ovelhas do teu pasto, apenas queremos seguir o teu conselho e a tua ajuda e o toque do teu cajado. Pedimos que o Senhor nos abençoe mais uma vez quando nos aproximamos da tua palavra, que possamos ser abençoados por ela, Senhor, e que a compreensão dos teus mistérios possa vir de encontro às nossas necessidades, abrindo os nossos olhos espirituais e conectando cada dia nosso espírito com o Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Amém. Podeis sentar. Nós precisamos nutrir, amar, reverenciar. Nutrir quer dizer alimentar. Amar, demonstrando esse amor com afeto, carinho, e reverenciando, com temor reverencial. Tudo isto para com as promessas de Deus, uma vez que você se torna herdeiro da promessa. Olha,
Nós estamos estudando a mensagem Quem é este Melquisedeque? E começamos isso no culto anterior. E vamos seguir adiante. E no primeiro culto que nós tivemos, nós focalizamos nosso pensamento na declaração que o irmão Branham fez quando ele iniciou aquele culto com uma oração em 21 de fevereiro de 1965, quando ele pregou o sermão Quem é este Melquisedeque? Então, você que tem o papelzinho, que não tiver, irmão Rubem pode distribuir para mais alguém, mas em cada banco já está aí esta oração inicial, porque o certo, o que eu gostaria mesmo era que todo mundo tivesse a literatura para a gente estudar junto, né? Se bem que cada parágrafo teremos 3 ou 4, quem sabe até 5 cultos. E vamos outra vez com o parágrafo de número 1 e 2, onde diz assim: Querido Pai Celestial, nós ouvimos este cântico, somente crer. Isso nos faz saber que é tudo o que temos que fazer para herdar quaisquer das promessas de Deus. Somente crer. Porque está escrito, todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Como nós clamamos, como o homem que teve seu filho epiléptico: Senhor, eu creio, ajuda minha incredulidade. Foi assim que o irmão Branham começou a mensagem Quem é este Melquisedeque? O que nós já aprendemos em uma reunião passada, o que nós ouvimos aqui é que se Deus assim o tem dito, se Deus o disse, e se você crê, então aquilo é seu. Se foi Deus que falou na sua palavra, Deus estabeleceu. Observe isso. E se você pode crer naquilo que Deus tem dito, então aquilo não pode ser de mais ninguém. O diabo não pode tomar isso de você. E o irmão Branham deixou isto claro, clarificou isto para nós, quando ele cita o homem que teve o seu pequenino, seu filhinho epiléptico, e ele queria crer pela cura de seu filho, e com temor de perder a bênção por causa da sua pouca fé, mas ele queria crer, queria seu filho curado, e sabia que Jesus podia fazer isso. Então ele disse: Senhor, eu creio, eu acredito, ajuda-me na minha incredulidade, entretanto. E o irmão Branham nos ensina em suas mensagens isto, que mesmo quando nós parecemos estar em dúvida em alguma coisa que Deus tem falado, então não é de suas dúvidas que você deve então olhar, não é para suas dúvidas, para qualquer pensamento contrário que você deve colocar a sua mente. Nós temos que rapidamente ultrapassar nossas dúvidas, focalizar só naquilo que Deus disse em sua palavra e pedir a Ele que nos ajude em nossa pouca fé. Diga: Senhor, acrescenta-nos a fé, porque eu creio nisto e eu não posso perder isto, porque o Senhor disse, e isto tem que ser meu. Entendem? Isto tem que ser meu. E nós então nos lembramos disto. Também nós estamos fazendo um pequeno balanço do outro culto, que no livro de Atos, no capítulo 13, o versículo 48, foi este versículo que eu procurei para entregar para os irmãos de Itatiba ontem, e eu confundi as escrituras, não pude. É em Atos capítulo 13, versículo 48, onde nós lemos: E creram todos aqueles que estavam ordenados para a vida eterna. Observe este versículo das escrituras. Então, você aprendeu o porquê que você não deve estar se matando, se acabando de preocupação com aquelas pessoas que não creem, com aquelas pessoas que não querem vir, não querem aprender, não querem ler, não querem ouvir, não querem dar atenção, não querem dar crédito, e você se acaba por causa dessas pessoas. Então você precisa aprender que você tem que descansar sua alma, descansar seu coração. Você faz sua parte e nada mais do que aquilo você pode fazer, porque só vão crer aqueles que foram pré-ordenados por Deus. Se não foi pré-ordenado por Deus, nunca vão crer na verdade.
vão se tornar imitadores, qualquer outra coisa, vão se tornar igrejeiro, religioso, seja o que for, mas jamais passarão pelo processo de um verdadeiro cristão, de justificação, santificação e batismo do Espírito Santo, porque eles não têm isto, eles não foram ordenados para a vida eterna. Observe isso. Por isso o homem da criança epiléptica diz: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade, não deixe que a dúvida me assalte. Mombrana nos ensina isto. Somente crer é tudo que nós precisamos para herdar as promessas. Então, estes cultos não é para iniciantes. Estes cultos são para aqueles que já aprenderam sua condição de filhos de Deus. E por serem filhos, Deus nos dá o Espírito de seu Filho, o Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. É o que Paulo nos ensina, creio que na epístola aos Romanos. Só crerão aqueles que são ordenados para a vida eterna. Os que não forem, não têm capacidade para crer. E em Mateus 9, versículo 29, Jesus disse: seja-vos feito conforme a vossa fé. Então é de acordo com a fé que está na pessoa, que Deus já colocou na pessoa. E irmão Branham nos disse que fé é uma revelação. É algo que é revelado a você. Então vocês que estavam no outro culto, no início dessa série, sabem que nós aprendemos tudo isso no culto anterior. Fé é uma revelação, é algo que foi revelado a você. Então permitam-me agora ler alguma coisa que o profeta do Senhor disse sobre fé. Na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, parágrafo 53 do sermão Os Ungidos dos Últimos Dias, ele fez esta pergunta: que é fé? O que é fé? Fé é algo que tem sido revelado a você. Não é, todavia, você crendo que será assim. Como um esforço, né? Eu vou crer, eu tenho que crer. Observe isso. Não é, todavia, você crendo que será assim. Fé é uma revelação da vontade de Deus. Vamos destrinchar isso aqui rapidamente. Fé é uma revelação da vontade de Deus. Então, quando Deus estabelece algo e você chega a um crescimento espiritual, a ponto de saber que aquela é a vontade de Deus, então você pode ver a vontade de Deus em cumprimento, que Ele prometeu em cumprimento, por mais que seja contrário ao que você pensa. Mas você aprendeu que aquilo é a vontade de Deus, porque está na sua palavra, combina com a sua palavra. Então aquilo é revelado a você. Veja isso. Fé é uma revelação da vontade de Deus. Porque aqueles que não sabem qual é a vontade de Deus, eles não são revelados. Eles oram errado, cantam errado, adoram errado, louvam errado, ensinam errado, pregam errado, tudo faz de uma forma errada, por não conhecer a vontade de Deus. E não conhece porque não foram revelados. Isso é o que nós aprendemos no sermão Os Ungidos dos Últimos Dias, parágrafo 53. Uma outra citação está na mensagem União Invisível da Noiva, a união invisível da noiva de Cristo. Ele diz assim, parágrafo 24: o que é uma revelação? Jesus disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Fé é uma revelação, porque fé tem sido revelada a você. Amém? A outra citação está na mensagem Obra é fé expressada. Obra é fé expressada. Porque se você tem fé e não tem as obras, Tiago disse que a fé sem obras é morta. Entende? Agora, quando você pratica obras de cristão, obras de fé, você está simplesmente mostrando que tem fé e aquilo é expressado pelas suas obras. Então, fé é aquilo que está de você para Deus. As obras é o que você mostra entre você e aos homens. Então, pelas obras que você pratica, mostra que tipo de fé está no teu coração. Por isso ele pregou esse sermão, obra é fé expressada. No parágrafo 105 ele diz assim: agora, fé
é uma revelação de Deus. Agora, fé é uma revelação. Observe quantas vezes ele repete isso. Aí é onde eu quero ficar só um momento. É uma revelação. Ele revelou isto a você por sua graça. Não há nada que você possa fazer. Então não adianta você se esforçar para ter revelação. Não é por esforço próprio, não é para quem quer nem para quem corre. Está aí o mundo inteiro atrás de revelação. Está aí o mundo da mensagem, inclusive atrás de obter o que é a revelação dos trovões, dos selos e todas essas coisas. Quando não é mostrada a vontade de Deus, então se faz de uma forma errada. Não há nada que você possa fazer. Você não fez nada de você mesmo sobre fé. Você nunca teve fé. Lhe tem sido dada pela graça de Deus. A fé é um dom de Deus. Então, os homens se gloriam que tem fé para isso, tem fé para aquilo, tem fé para orar pelos enfermos, tem fé para expulsar os demônios, e com isso ganham famas e popularidade. Quando o profeta do Senhor, o homem onde mais se manifestou os dons de cura, de milagres, de realizações, depois de Jesus Cristo. Veja isso. Olha o que ele diz aqui, olha. Você não fez nada de você mesmo sobre fé. Você nunca teve fé. Lhe tem sido dado pela graça de Deus e Deus revelou isto a você. Portanto, é uma revelação. E a igreja de Deus inteira está edificada sobre a revelação. Em uma audiência de pessoas, aonde uma linha de oração vem, uma fila de oração, você encontrará alguns, é o parágrafo 117. E elas são todas pessoas boas, diremos. Alguns que estão tentando crer nisso. Está com problema, está com doente, ou está fazendo uma petição por sua família, e está tentando, porque sabe que precisa. Veja, alguns que estão tentando crer nisso. Tratam de trabalhar eles mesmos nisto. Alguns só não podem fazer isto em absoluto. E outros é só graça, é só dado a eles. Quer dizer, uns não recebem nada. E a outros é dado simplesmente a eles. Agora ali está a diferença, vê? Isto faz isto. Isto é a real revelação. Porque fé é uma revelação de Deus, deve ser revelado primeiro. Com isso estabelecido agora, observe outra vez. Querido Pai Celestial, nós ouvimos este cântico, ou esta canção, ou este hino, somente crer. Isso nos faz saber que é tudo o que temos que fazer para herdar quaisquer das promessas de Deus. Somente crer. Porque está escrito, todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Como nós clamamos, como um homem que teve o seu filho epiléptico. Senhor, eu creio, ajuda tu minha incredulidade. Com esta base estabelecida aqui, que para herdar as promessas, ser possuidor da promessa divina, simplesmente temos que crer. Mas você pode dizer, eu creio, nunca poderá receber nada do conhecimento de Deus, porque Deus não mostrou sua vontade para você. Mas quando isto é feito, então é seu. Porque as coisas encobertas é do Senhor e as reveladas para nós e para os nossos filhos. Foi o que nós lemos no culto anterior. Veio? Quando citamos o livro de Deuteronômio, creio que é o capítulo 29. E olhando para a declaração do irmão Brana, nesta oração de abertura, no sermão Quem é este Melquisedeque, porque eu estou com ele aqui, mas eu leio no papelzinho, que é o que eu entreguei para vocês, que é essa primeira parte que eu tirei aqui, que eu reproduzi para a gente acompanhar junto o estudo. Entende? Para não ser diferente, então eu leio junto com o papelzinho também aqui. Então, olhando para esta declaração de abertura aqui, da mensagem Quem é este Melquisedeque? Note que ele disse, nos faz saber, é o que está bem aqui, ó. Olha, isto, o quê? O somente crer. Nos faz saber que é tudo que temos que fazer para herdar quaisquer das promessas de Deus. Tudo o que você tem que fazer. Não é subir escada de joelho, não é carregar uma cruz nas costas, basta a cruz que é seu esposo, sua esposa, seus filhos, seu trabalho, entende?
Você não tem que botar uma grande cruz nas costas, subir escada de joelho, descer de pontapé, como a Igreja Católica ensinava antigamente, uma dessas coisas. Você não tem que fazer nenhum desses sacrifícios para receber a promessa de Deus. É somente crer. Foi o que Jesus disse, crê somente. Somente creia, tudo é possível aquele que crê. E agora, estamos falando isto para obter, no trato de obter a ajuda de Deus, para adquirir os benefícios que Ele dispensou para nós. Mas nesse aprendizado nós estamos levando vocês, levando as pessoas, ao entendimento mais profundo sobre Deus, do que Deus deseja de nós, quando Ele quer se revelar para nós da forma que Ele é, como Ele prometeu que seria revelado nos últimos dias. Para isto foi entregue o sermão, quem é este Melquisedeque? E agora, você não pode somente crer até que tenha sido revelado a você. Quando iniciamos o estudo sobre a deidade, há 2 anos e pouco atrás, nós falamos assim, não diga eu creio, a menos que aquilo tenha sido revelado. Só quando é revelado a você, então você pode crer da forma correta. Aí você pode crer verdadeiramente. Porque você não pode somente crer até que tenha sido revelado a você. Caso contrário, é você tentando alcançar, é você tentando subir, é você tratando de trabalhar isto em você mesmo, como algum tipo de engano, e eu diria, como amável ilusão, enganando a si próprio, quando na verdade não conhece. Como verdadeiramente você pode crer, a menos que haja sido revelado a você? Como pode uma pessoa crer em Deus, se Deus não se revelou a esta pessoa? Como pode o homem e a mulher dizer que crê, se não conhece no que está crendo? Observe, os índios adoravam o sol, a lua e as estrelas, os astros, e eles achavam que estavam adorando o poderoso, o universo, aquela coisa toda. E assim estavam todas as raças da terra, todas as tribos indígenas e pessoas civilizadas e não civilizadas. Paulo encontrou em Coríntios as pessoas adorando a tudo quanto é tipo de deuses, e encontrou até mesmo um altar a um Deus desconhecido, mas eles não sabiam o que era aquilo. Como você vai adorar um Deus se você não conhece? Porque se você não conhece, você não sabe como adorá-lo. Não sabe o que ele exige. Que tipo de adoração ele está exigindo. Isso nos coloca no canto da parede. Como posso crer se eu não conheço o que eu estou crendo? Ou em quem estou crendo? Por isso Jesus foi enfático quando ele disse, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Jesus estava falando isto para os samaritanos. Bem? Vós adorais o que não sabeis, no entanto, nós adoramos o que sabemos. É uma diferença muito grande. Então, quando não se sabe a quem está adorando, por não conhecer, então se adora de uma forma errada. E claro que a adoração nunca irá para aquele a quem se pretende. Por isso que as pessoas se enganam, dizem, não, eu peço a Maria, eu oro para João, eu oro para Bartolomeu, e Deus recebe, sabe, porque é os mais próximos da gente, Deus é muito distante, e esse santo fica mais próximo, tudo errado, tudo errado, tudo errado. Você tem que conhecer Deus para adorar Deus, porque só a Ele você pode adorar, é a Ele que você pede. Jesus nos ensinou isso, tudo que pedirdes ao meu Pai, em meu nome, então será concedido. Na mensagem, eu restaurarei. Observe. O irmão Branda falando sobre a fé de Abel, ele disse assim, Abel, ele creu em Deus, como Deus tinha revelado a ele. Veja que coisa. Abel creu em Deus, porque Deus tinha revelado isto a ele. Caim, ele achava que cria em Deus. Mas por que ele adorou de uma forma errada? Porque Deus não se revelou, não revelou para Caim qual era a sua vontade. Só quando Deus revela a sua vontade para o homem, para a mulher, para o moço, para a moça, aí se pode adorar verdadeiramente, porque se adora dentro da vontade de Deus. A palavra revelar aqui significa tirar o véu para se fazer conhecer.
É este o assunto do livro do Apocalipse, que significa revelação. Apocalipse quer dizer revelação e significa tirando o véu, porque é uma palavra grega. E esse é o significado de Apocalipse, que quer dizer revelação, ou tirando o véu. Tira-se o véu para se fazer conhecido. É algo que você não sabia e aquilo se faz conhecido a você. No Evangelho de São João, no capítulo 12, você deseja acompanhar, nós vamos ler várias escrituras e espero que vocês sejam rápidos, porque eu não posso parar por causa da gravação, tá bem? João capítulo 12, versículo 35. Disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Se não foi revelado o braço do Senhor, se Deus não revelou a vontade dele para o homem e para a mulher, a pessoa está em trevas. Deus é luz. E quando você conhece esse Deus que é luz, então você anda na luz. João disse que quem andar na luz, como ele na luz está, se andarmos na luz, como ele na luz está, então nós temos comunhão uns com os outros. Por que temos comunhão uns com os outros? Porque estamos na mesma luz, no mesmo conhecimento. E ele mostrou como é a comunhão com o Pai e com Jesus Cristo. Vocês conhecem essas coisas. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus e, retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Jesus fez sinais, fez tudo o que poderia fazer, porque estava próprio para ele fazer, mas isso não fez com que nenhum cresce neles. Os demônios que ele expulsou, os cegos que ele deu à vista, os coxos que saiu pulando e gritando de alegria, se regozijando, os mortos que ressuscitaram, nada disso foi suficiente para que as pessoas crescem que Jesus era o Messias. Por quê? Porque Deus não revelou a eles sua vontade. Mas aqueles a quem Deus revelou sua vontade o abraçaram como Messias e não estavam gritando crucificai. Estavam dizendo: o que fez ele? O que fez ele? Entenderam? E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Para que se cumprisse o quê? A vontade de Deus, a palavra de Deus. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem se manifestou ou a quem foi revelado o braço do Senhor, por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não veja com os olhos e compreendam no coração e se converta e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Então observe que essas pessoas, em outras palavras, é como se elas não fossem culpadas, no tempo presente, de não crer. O próprio Deus não tem se revelado para estas pessoas, por isso elas não podem crer na verdade. Crerão em qualquer coisa, se alimentarão de qualquer mentira, se alimentarão de qualquer piada, se alimentarão de qualquer ilusão que o mundo possa oferecer, mas jamais poderão dar crédito à verdade divina, porque a verdade divina manifesta, é a vontade de Deus manifesta e expressa naquele dia e é direcionada para poucas pessoas que foram pré-ordenadas para crer. É o que está em Atos capítulo 13. E creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna. Se o homem e a mulher que vive hoje não está ordenado para receber vida eterna hoje, não pode crer. Na mensagem Personificação do Cristianismo, pregado pelo William Branham, no parágrafo 42, ele disse: assim Deus teve que lhe dar um coração novo. Não consertou um, pondo remendo ali. Um novo coração. Olha a explicação disso. Isto é seus intelectos com os quais você pensa. Ou você acha que Deus ia arrancar um coração e colocar outro lá dentro? Mas a Bíblia diz: darei um novo coração. Então o profeta do Senhor está nos mostrando o que é isto aqui. O que é te dar um novo coração. Observe. Isto é seus intelectos.
com os quais você pensa. Uma nova maneira de pensar. Deus dá a seus filhos uma nova maneira de pensar. Então, quando ele lhe dá um modo novo de pensar, sim, isto é certo. A Bíblia se vê razoável. Eu não acreditava nisto, mas eu creio agora. Agora ali está seu grande avivamento, vê? Amém? É um avivamento. As pessoas não percebem, mas você por dentro está se regozijando. Tem irmãos que me telefonam e dizem, isso tem me dado uma paz, isso tem me dado uma segurança. Depois que eu aprendi quem é Deus, depois que eu aprendi a revelação de Deus que teve um filho, depois que eu vi isso nas Escrituras, a forma que o irmão Branham mostrou isso, enquadrando exatamente com o que os apóstolos ensinaram, isso trouxe para mim descanso, eu me regozijo dia e noite nisso. Por quê? Porque Deus lhe deu um novo modo de pensar. E é um modo de pensar de acordo com a mente de Cristo. Que aprenderemos isso talvez no próximo culto, ou em 2 cultos para diante, na continuação dessas palestras. Mas eu vou repetir para vocês. Isto é seus intelectos. Mensagem personificação do cristianismo. Com os quais você pensa. Uma nova maneira de pensar. Então, quando ele lhe dá um novo modo de pensar, olha o novo modo. Você vê, né? Lê, ouviu, aí, sim, isto é certo. Agora a Bíblia se vê razoável, quer dizer, agora eu compreendo. Vem? Eu não acreditava nisso, mas agora eu creio. A irmã Branham diz, agora ali está seu grande avivamento, vê? Então ele disse, depois disso, eu estou lendo a mensagem aqui. Então ele disse, depois disso, então lhe darei um novo espírito. Veja que coisa bonita. O que é isto? Um desejo novo. Aí o homem diz, o desejo novo é esse. Eu quero fazer o correto. Amém. Ele te dá um novo coração, depois desse novo coração, que é um novo modo de pensar, de acordo com a vontade de Deus revelada a você, então ele te dá um novo espírito. Ele não vai tirar o espírito de você e colocar outro. O espírito de vida que você tem, que ele te deu. De forma nenhuma. Esse novo espírito humano diz, o que é isto? Um desejo novo. Daí por diante o que você diz é isto. Eu quero fazer o correto. Amém. Agora o problema é que a maioria das pessoas, porque eles não são eleitos, que na verdade não são, nunca receberão este novo coração. Nunca receberão uma nova compreensão. E então eles nunca poderão receber um espírito novo. O que é um novo desejo de procurar consertar. Só o diabo que não gosta de acerto, que não gosta de conserto. Mas os filhos de Deus sempre estarão procurando consertar seus erros. Acertar a sua vida. Colocar as coisas em ordem. Um verdadeiro pregador sempre procurará consertar qualquer coisa que ele tenha, porventura, por algum esquecimento ou por falta de compreensão. Tudo que ele ensinou, que ele descobre que não está correto, que o Espírito Santo lhe advertiu, por algum meio, através de alguém, de um membro, por um colega, seja o que for, e ele percebe que aquilo não bate com as Escrituras, então ele volta atrás de Senhor, me dê um novo modo de pensar, porque isto não está certo, e eu quero fazer o correto. Mas se ele simplesmente prossegue, e passa por cima daquilo, para não desfazer o que fez ou o que disse, então, como é que vai receber esse novo coração que traz um desejo de fazer a coisa certa, de consertar as coisas? Nunca terá o desejo de arrumar. Eles poderiam adquirir um novo desejo, mas a menos que eles recebam um novo coração primeiro tem que receber um novo coração, que é uma compreensão renovada. Enquanto não receberem uma nova compreensão sobre a verdade da palavra, sobre a vontade de Deus, sobre a verdadeira doutrina de Cristo, eles não podem receber um espírito novo que faça com que eles acertem as coisas e façam tudo correto de acordo com as Escrituras. Olha, nós temos que enfrentar isso, nós precisamos encarar essas coisas. Se a sua compreensão está errada, você terá um desejo errado.
Vamos enfrentar isto, vamos encarar esta realidade, já que nós sabemos que cultos não é simplesmente para você vir à igreja. Estamos diante do tribunal de julgamento hoje, somos julgados pela palavra, para não enfrentarmos naquele dia. Como o resto das pessoas que hoje não querem se submeter à mente de Cristo que tem vindo, à cabeça que tem descido. Como não querem se submeter ao julgamento divino, ao juiz supremo que tem vindo, para cuidar de sua igreja, para prepará-la. Como não querem isto hoje, então vão ter que enfrentar naquele dia sem misericórdia. Agora é dando-nos a chance de mudar o nosso coração e mudar o nosso espírito. E isso está mais para frente ainda, apesar de já pregamos sobre isso, mas como estamos estudando essa mensagem que é isso que eu quis dizer, é nesta que ele diz aqui, que o pilar de fogo tem vindo para mudar nosso coração. Então agora você se submete à mente de Cristo, ao julgamento da palavra, exatamente para que você possa ter uma nova compreensão verdadeira, um novo entendimento, e a única forma de você receber um novo espírito é primeiro ter o seu coração transformado. Um novo coração é uma nova compreensão. Um novo espírito é dali por diante o desejo de fazer a coisa certa. Foi o que nos ensinou o mensageiro na mensagem personificação do cristianismo. Então, quando se tem uma compreensão errada, o desejo estará errado. Se entende mal, o desejo refletirá o que a pessoa entende. Por isso que você pode encontrar muitas pessoas fazendo tudo ao contrário do que é ensinado. Porque realmente não aprenderam. A compreensão que se tem é errada sobre tal ponto. Então aquilo reflete em suas obras. Reflete em suas obras. Porque quando na verdade Deus revela, aquilo ancora naquela alma, naquele coração, e dali por diante a luta sua é esta: eu quero fazer o que é certo. Eu quero fazer o que é certo. Você não deixa o diabo tomar conta através de dúvidas, tentando colocar qualquer outra coisa em você. Você diz: não, essa pureza não será quebrada. Basta o que ele fez com Eva, lá no Jardim do Éden. Eu preciso permanecer puro. Porque esse foi o temor de Paulo. Eu temo que assim como a serpente seduziu a Eva, seja também de alguma sorte corrompidos o vosso sentido e vos a parte da simplicidade que está em Cristo Jesus. Vocês se lembram desta escritura? Se entende mal, o desejo vai refletir o que você entende. Se você entende errado, como é que você deseja fazer a coisa correta? Se você entendeu errado. Entende por que a nossa preocupação de termos esses cultos, de termos esses sermões bem esclarecidos, de termos essas gravações bem feitas, de termos isto bem pronta para que ninguém tenha com o que se desculpar? As pessoas terão que encarar isto, porque é tempo de passarmos por esta fase de criancice, de meninice, tudo isto. É momento de procurarmos o último degrau. Não estamos mais tateando ali em base, em rudimentos, sendo que isto é bom. E Paulo disse: faremos isto, se Deus permitir, quando tiver oportunidade. Mas chega-se um momento que Paulo teve que escrever, dizendo assim: pelo tempo que vocês têm, já era para todos ser mestre. Quer dizer, já era para todos poderem até ensinar, dar exemplo para as outras pessoas. Me deixe ler para vocês duas escrituras que devem nos ajudar a ver o que estamos falando aqui. Provérbio capítulo 14, versículo 12. Vocês conhecem a escritura. Talvez você queira marcar e procura e tal, mas eu já vou citando aqui por causa das gravações. Provérbio capítulo 14, versículo 12 está escrito: há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim é caminho de morte. Ao homem parece direito. Por isso que é imprescindível, não sei se eu falei a palavra correta, mas é mais ou menos assim, receber o conhecimento sobre Deus, para que você, mesmo que você ache que está tudo certo, que o caminho está bom, que assim mesmo vai, mas a mente da palavra, a mente de Cristo, o julgamento vem e dá o discernimento de: não, isso está errado. O final disso é morte. O final disso é morte. Isaías capítulo 55, versículo 8. Deus nos esclarece isto.
Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Vem a diferença entre nós e Deus? O irmão Brando, na mensagem Deus em Simplicidade, ele disse assim: permitam-me ler isto novamente, terminando. Quem creu em nossa pregação, é uma pergunta, diz ele. Ele está se referindo àquilo que nós lemos no início. E a quem se revelou o braço do Senhor? Eu não vejo, vocês percebam que eu não citei parágrafo dessa mensagem. Deus em Simplicidade. E os irmãos que às vezes sempre estão ao pé da letra ali procurando os parágrafos poderão ficar um pouco confusos, que podem não encontrar, porque tem duas mensagens com esse título. E eu vou deixar bem assim de propósito. Tem duas mensagens com esse título: Deus em Simplicidade. Quem creu em nossa pregação e a quem se revelou o braço do Senhor? Em outras palavras, se você creu em nossa pregação, então a você se tem revelado o braço do Senhor. Vê? Por que o irmão Brandão fez essa afirmação? Se você creu, então foi revelado. Por quê? Porque só é revelado aqueles que conhecem a vontade de Deus. E a vontade de Deus vem a você exatamente através da ministração da palavra. Por isso é bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras desta profecia. Então, se tem capacidade espiritual dentro de você para crer na verdade quando ela se manifesta, isso não é outra coisa. É o braço do Senhor, o poder, a glória do Senhor sendo manifesta, quer dizer, revelada a você. É um trabalho tão sutil, tão simples que as pessoas não percebem. O mundo não percebe que outra vez Cristo está habitando em seres humanos mais uma vez. O mundo não vai perceber isto. Vem? Quem creu em nossa pregação e a quem se revelou o braço do Senhor? Se você creu em nossa pregação, então a você se tem revelado o braço do Senhor. Mensagem Deus em Simplicidade. Então, irmãos, até que nós entendamos isto, até que haja sido revelado, ou quer dizer, enquanto isso não for compreendido, nós ficamos muito tempo apenas naquilo. Olha, eu não entendo, mas eu creio, né? Eu não entendo, mas eu creio. Rapaz, é bem complicado isso. Eu não entendo, mas eu creio. E isso se tornou como que um coro, né? Como um provérbio até entre nós, os irmãos da mensagem. Não entendo, mas creio. Não entendo. Isso é muito bonito, está tudo muito bem. Mas chega-se um momento que você tem que dar um passo. Você vai ficar quantos anos dizendo eu não entendo, mas eu creio. Eu não entendo, mas eu creio. Você precisa entender aquilo que você crê. Senão você nunca vai ter uma nova compreensão, um novo entendimento. Vai ficar quanto tempo? Se Paulo diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vamos ficar quanto tempo? Eu não entendo. Mas agora, não entendo, aí não procura. Não aprende, não lê, não escuta, não quer saber de nada, não dá ouvido, não dá atenção. Eu creio. Então vai muita gente para o inferno dizendo que crê. Nunca lhe foi revelado a verdade divina, a vontade de Deus. Porque crê com o entendimento errado. Se você crê com o entendimento errado, é a mesma coisa de não estar crendo em absoluto. É como se não cresce em nada. Se você crê de uma forma errada, você não crê em absoluto, porque a sua crença é vã. Se não fosse assim, teríamos que admitir que todas as religiões estão certas, como eles dizem que todos os caminhos levam para o céu. Se não fosse assim, teríamos que admitir que todas as igrejas estão pregando a verdade. E se eu cresce que elas estariam pregando a verdade, eu estaria lá com elas. Se eu estou pregando o que estou pregando, se eu defendo o que eu creio, é porque me foi revelado que isso está certo, que isso está correto. E como eu vou saber que os outros não estão certos? Porque eu posso prová-los pela palavra e não combina com a palavra. E na palavra está estabelecido o que é a vontade de Deus, inclusive para os dias de hoje.
Enquanto estão procurando o avivamento, enquanto estão atrás de se avivarem, de se organizarem, de se ajuntarem, de fazerem campanhas e se reavivarem tudo isso, nós estamos aprendendo que o avivamento é seu quando você diz, eu agora vejo, Deus me revelou isto, aí está seu avivamento. Aí está a sua campanha, seu grito, sua alegria, seu regozijo. Porque Deus se manifestou a você. Mas se está crendo de uma forma errada, a crença é vã. O apóstolo Paulo escreveu na Epístola aos Romanos, capítulo 10, versículo 13. Observe isto. Romanos, capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nisto aqui, Romanos 10, versículo 13, está a chave. Está uma chave aqui que você precisa aprender a abrir esta porta. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Parece simples. Eu vou repetir aqui. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Alguém de vocês encontrou esse versículo? Ninguém encontrou? Vamos para Romanos 10. Porque às vezes você diz, puxa, eu queria saber, eu queria marcar na minha Bíblia, eu queria estudar isso depois em casa. Então veja aí, depois do livro de Atos dos Apóstolos, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Vamos então ler aqui o versículo, porque eu disse que aqui tem uma chave. Vocês encontraram já? Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que, ou porque, com o coração se crer para a justiça. Você já ouviu isso muitas vezes, que é com o coração que se crê. Você já ouviu isso, já preguei isso tantas vezes, porque é importante você saber disto. Por isso que tem que ser dado um novo coração. Porque com o coração antigo, ou com a compreensão antiga, você não pode crer na verdade como ela é. Mas quando Deus se manifesta a você e te revela, primeiro Ele muda a tua compreensão. Isto é a mudança de coração. Um novo entendimento sobre a palavra. Porque assim você pode ver, saber qual é a sua vontade. E quando você pode ter a compreensão mudada, então Deus te dá um novo espírito. Porque Ele muda teus desejos. Visto que, o versículo 10, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém? Então você tem que primeiro crer em seu coração. Aqui está a chave que eu disse para vocês. Primeiro, crer em seu coração que Deus levantou a Jesus dos mortos. Por isso que eu disse antes, se você crer errado, sua crença é vã. Agora, se você tem a compreensão de que Jesus é o próprio Pai, então Jesus ressuscitou a si próprio? As Escrituras dizem diferente. A minha Bíblia me diz que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos. E o apóstolo Paulo, o homem que como ninguém conheceu o Antigo Testamento, e por isso pôde explicar para os judeus o que era a nova dispensação, a mudança da lei para a graça, e mostrar para os gentios que eles que eram pagãos e considerados cachorrinhos e infames, agora estavam também dentro do plano de Deus. Ele nos mostrou isso de uma forma esclarecedora. Melhor que isso, eu diria impossível, porque esse é o melhor de Deus, é a compreensão da sua palavra. Você tem que primeiro crer em seu coração que Deus levantou a Jesus dos mortos. Isto é o que eu encontro aqui. Porque observe, a palavra está junto de ti, na tua boca e do teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos. E então, você tem que confessar isto.
E agora ele diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É a continuidade dessa leitura. Você crê, confessa com a sua boca a sua crença, porque lá no seu interior você crê que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos. Então você pode invocar o nome do Senhor, porque você é salvo, você está salvo. Porque Ele se revelou a você, e Ele só se revela a quem foi ordenado a vida eterna. Isso é coisa madura, gente. Isso é fruto maduro para ser comido. Você não está pegando aqui e colocando no caborete, né? Caborete, para amadurecer, não. Aqui está o fruto maduro para ser comido. Nesse tempo, nessa época. Então, esta crença e confissão, olha, confessar com a boca e crer no seu coração, mas tem que ser da forma errada. Ou da forma correta. Se for da forma errada, porque Deus não se revelou. Se for da forma correta, porque a você foi manifesto o braço do Senhor. Então, se você faz isso da forma correta, essa sua crença e confissão é sua chamada no Senhor. É a sua chamada. É a vindicação de que Ele te escolheu. De que Ele te chamou. E o irmão Brano, na mensagem Em Tua Palavra, Senhor, quando ele pregou esse sermão, Em Tua Palavra, Senhor, no parágrafo 48 ele diz, somente por sua confissão você pode ser salvo. Veja esse ensinamento. Somente por sua confissão você pode ser salvo. Mas como? Mas não é Jesus que salva? Mas aqueles que Jesus salva, faz a confissão correta. Por isso, somente por sua confissão. Porque a confissão atesta que você tem a chamada. A sua confissão atesta que você adora da forma correta. A sua confissão está identificando que a você foi revelado o braço do Senhor. E Deus só se revela àqueles em quem Ele colocou a capacidade para crer. Porque antes da fundação do mundo, você ficou registrado no livro da vida do Cordeiro. Está entendendo? Então aí esses podem confessar a verdade. Em Tua Palavra, Senhor, o profeta diz, somente por sua confissão você pode ser salvo. Isso é a arma mais poderosa que Deus pôs na mão do homem. É um compromisso e uma confissão. Fará isto toda vez. Não importa quantos problemas se apresentem, viu? Quanta perseguição, quanta dificuldade, quantas lutas, quantas tentações. Toda vez essa confissão estará lá para mostrar quem você é. Observe. Fará isto toda vez. Se você acreditar e aceitar isto sobre essa base, e crer, e ficar com isto, continue confessando isto. Porque quando você confessa, em outras palavras, é seu. Amém. Isso é muito bom, isso é muito bonito. Mas agora vem a pergunta. E se você não está seguro daquilo que crê, como é que você faz? Se você não tem total segurança da sua fé, poderia um homem ser salvo se ele não está seguro naquilo que crê? Poderia um homem ser salvo se ele não tem segurança de que se está confessando ou não a verdade? O profeta do Senhor pregou a mensagem combatendo pela fé, ou afirmando para a fé, ou em outra tradução, batalhando pela fé. No parágrafo 66 desse sermão ele disse, Jesus disse, a menos que um homem nasça de novo, não pode ver o reino. Se você não pode entender isto, é um místico, uma coisa mística, até que você nasça de novo. O que ele está dizendo aqui? Eu vou ler outra vez. Jesus disse, a menos que um homem nasça de novo, não pode ver o reino. Você não pode entender isto. É um místico, coisa mística, até que você nasça de novo. Porque era uma coisa mística para Nicodemos. Quando Jesus citou aquelas palavras, ele achou que era uma coisa mística, transcendental, esotérica. Posso eu, porventura, voltar ao ventre de minha mãe para nascer de novo? Bem? Enquanto não se compreende isso, parece uma coisa mística. Por isso as pessoas estão aí atrás de magia.
Sabe, faz uma mágica aqui, pregador, para ver se resolve. Vamos ajoelhar agora para ver se Deus abre meu entendimento. E o que precisa é de uma mudança no interior para poder entender essas coisas que são dadas gratuitamente por Deus. Não temos palavras mágicas. Não temos porções mágicas para ajudar quem quer que seja, para abrir o entendimento de quem quer que seja. Depende de Deus ter se revelado a você ou não. Deixa eu continuar a leitura aqui. A mesma vida de Deus entra em você, vida eterna, eternal, Zoe. A própria vida de Deus entra em você. E então você é uma parte de Deus. Você é um filho de Deus ou uma filha de Deus. E então você vê como um Deus vê. Amém. Veja que coisa. Você crê como Deus crê. Não tem como você errar. Não tem como o homem errar. Ver como Deus vê, olhar como Deus olha para as coisas, crer como Deus crê. Como você vai errar na crença se o próprio Deus está vivendo em você? Como pode você duvidar da verdade quando o Deus da verdade está dentro de você? Tudo que ele pode fazer é te revelar mais e mais a sua vontade. Por isso os filhos de Deus, eles não se perdem. Por isso um filho não pode ir para o inferno. Um filho de Deus não pode ir para o lago de fogo, porque para começar ele é filho. Ele estava em Deus antes da fundação do mundo, e Jesus disse, nenhum deles se perdeu. Ninguém os tira de minha mão, porque foi ordenado para a vida eterna. Veja que segurança. Quando aquilo é mostrado a você, você então é um filho de Deus, você é uma parte de Deus. Vê? E então você vê como Deus vê, você crê como Deus crê. Amém. Vamos para o livro de Romanos mais um pouquinho. Romanos capítulo 10 outra vez, o versículo 14. Veja que nós estamos dentro das mesmas escrituras aqui. E alguém me diga aí que tempo eu tenho para que eu possa controlar um pouquinho a gravação. Porque se não der para terminar essa parte hoje, terminaremos em outro culto. Eu não tenho pressa. Com essa mensagem aqui, o irmão Brian Consurec passou 1 ano e 4 meses pregando no tabernáculo lá em Ohio. Então, se passarmos também 1 ano aqui, não tem problema nenhum. Você vê, um sermão que o profeta do Senhor pregou em 1965. Nós poderemos passar 1 ano inteiro pregando e mostrando para vocês, dentro das Escrituras, o que nos foi revelado. Romanos 10, versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Lembra o que eu disse antes? Não tem como você crer da maneira correta se você não entende o que é aquilo. Observe isso. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, se alguém terá que crer através de nós não podemos medir esforço. Paulo sabia que dependia dele. Por isso ele não mediu esforço. Se desprendeu de tudo, não teve uma família, não teve filho, não se apegou a lugar nenhum, não se comprometeu com ninguém e entregou sua vida em viagens, a primeira viagem missionária, a segunda, terceira, brigou com os outros discípulos, repreendeu Pedro, fez isso, fez aquilo, não se comprometeu com ninguém, até que terminou seu ministério sendo decapitado em Roma. E assim foi cada um dos discípulos, porque eles sabiam que estava com eles aquilo. E mesmo que o mundo inteiro estava contra, mas eles sabiam que a eles foi revelado a vontade de Deus. E o mundo inteiro dependia deles para conhecer aquilo futuramente. E se tiver alguém que vai conhecer qual é a vontade de Deus para hoje, através de nós, então nós não podemos também medir esforço. Porque se eles creem errado, é porque entenderam, ensinaram errado. Mas se tiver quem pregue certo, quem pregue correto, Deus não vai deixar nenhum dos seus filhos confundido. Todos, não importa onde eles estejam, chegarão ao conhecimento da verdade, porque Deus usará alguém para levar a verdade até eles. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E aqui eu quero abrir um parênteses desse versículo aqui, entre o 14 e o 15, para dizer isso para vocês. Que embora eles digam que ouvem, eu vou ouvir a palavra de Deus.
Lá, fulano de tal, assim, foi um grande pregador e tal, ele pregou lá a palavra de Deus, foi uma bênção e tal. Embora eles digam que ouvem a palavra, a jactância deles é vã. É uma vã jactância. Porque a menos que eles ouçam verdadeiros pregadores, a menos que eles ouçam, porque ouvir falsos pregadores significa não ouvir nada. Está ouvindo uma coisa falsa. Eles ouvem e não ouvem. Estão ouvindo, mas não o que é correto. Eles têm orelhas, mas eles não ouvem. Nem o que tem língua, cordas vocais, eles não estão pregando a palavra de Deus. Versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas se não for enviado, o que eles vão pregar? Conhecimento próprio, inteligência própria, interpretação própria. Nunca se submeterão à vontade de Deus para pregar o que Deus quer manifestar às pessoas. Recordem as palavras de Jesus, falando da advertência do livro de Lucas. Vá rapidamente para o livro de Lucas agora, Lucas 8. Lucas capítulo 8, versículo 17. Lucas capítulo 8, versículo 17 está escrito assim: porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se. Manifestar-se é revelar-se. Não há, Lucas 8, 17. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se vir à luz. Vê depois como ouvis. Quer dizer, preste atenção como você está ouvindo. Porque todo mundo vem, se assenta ou vai, se assenta e ouvem. Mas o que estão ouvindo e como estão ouvindo? Vê depois como ouvis. Porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Nós aprendemos isso quando pregamos no começo sobre as parábolas. Nós vamos voltar àquilo ainda. Agora, Marcos capítulo 4, versículo 22. São Marcos capítulo 4, versículo 22. Vamos ver isto aqui rapidamente. Porque nada é encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-ás ainda acrescentada a vós que ouvis. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E você aprendeu isso em cultos anteriores já, alguns de vocês que estavam aqui, que Jesus estava se referindo exatamente porque eles não podiam fazer eco às suas palavras, porque as palavras de Jesus eram o eco da palavra de Deus. O que eu vos digo, disse Jesus, eu aprendi do que eu vi juntamente do meu Pai. Ele transmitiu para os discípulos. E os discípulos agora estavam dizendo o que ouviu de Jesus. E isso era tão importante que eles, para se destacarem dos outros que estavam pregando, por imaginação, como se levantou muitos falsos pregadores naquele tempo. Então o apóstolo Pedro dizia: vocês sabem o quanto que é importante ir para as profecias. Vocês lembram do que escreveu Paulo? E João diz assim: nós vimos, ouvimos, testificamos, nós mesmos vimos sua glória. Eles queriam mostrar a diferença daqueles que ouviram de uma forma original e estavam transmitindo exatamente o que ouviram. E aqueles outros que não faziam eco às palavras de Jesus, cai exatamente dentro desse cumprimento aqui. Porque ao que tem lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Porque estas pessoas não fazem eco, não são retransmissores da verdade. Eles inventam, eles acrescentam ou tiram. Assim então a fonte inteira e origem da salvação está nisto aqui, olha. Que Deus envia alguém. Observa a fonte inteira da salvação. Você pode resumir nisto. Deus envia alguém
Só isso. Aí você tem João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê, vê agora crer outra vez no meio? Veio? O que é que nós lemos na oração de abertura? Ouvimos esta canção, somente crer, nos faz saber que isto é tudo o que temos que fazer para herdar qualquer das promessas de Deus, somente crer nelas. Observe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação está nisso, se resume nisso. A fonte inteira da salvação. Deus envia alguém. E esse alguém que Deus envia tem que ser um verdadeiro ministro da palavra. Foi o que Jesus foi. E todos os outros que ele enviou. E aqui nós poderíamos fechar esse quadro com isto aqui. Se ele não envia alguém a um determinado sujeito, então o sujeito oculto aqui, que poderia ser homem, mulher, pastor, padre, seja o que for. Se Deus não envia tal pessoa, então aquele que prega falsamente, porque não foi enviado. E sua pregação não é pregação em absoluto. De forma nenhuma é uma pregação. Na realidade, seria melhor que não pregasse. Um outro ponto que podemos observar. Aqueles que ouvem errado. Porque quem está pregando não tem vindicação da palavra. Por isso prega errado. E aqueles que ouvem errado. E seria melhor que não ouvissem. Então também, aqueles que creem, estão crendo numa falsa doutrina. E seria melhor que não acreditassem. Então também, aqueles que o chamam, estão chamando falsamente. Porque se aquela pessoa está pregando, ele recebeu um chamado. E é um chamado falso. E aquele chamado traz uma unção para que aquela pessoa pregue errado. E aqueles que ouvem estão ouvindo uma falsa doutrina. E os que estão crendo numa falsa doutrina. Então os que creem numa falsa doutrina, porque estão ouvindo uma pregação errada, transmitida pelo pregador que não tem chamado divino, então lá de trás está se adorando a um Deus errado. A um Deus falso. Que nós não precisamos citar quem é, você já sabe. Mas está pregando, prega a palavra, cita a escritura, cita a mensagem. Foi exatamente o que Satanás fez no jardim do Éden. Citou a palavra de Deus para Eva, colocando um pequeno acréscimo nela. Vocês acham que eu voltei da estaca para a estaca zero no ensinamento? Por quê? Porque vocês acham que eu voltei tudo atrás? Há alguns anos e comecei do zero com vocês. Por que será? Porque eu quis aprender com quem verdadeiramente ouviu do irmão Branham. Porque eu aprendi que é importante aqueles que foram testemunha, como os apóstolos poderiam dizer, eu fui testemunha dos acontecimentos porque eu andei com Jesus. Aí depois de 2000 anos o pilar de fogo se manifesta. E não tem nada melhor do que você aprender com quem estava presente ali. E eu posso citar para vocês o que o irmão Branham disse aqui na mensagem, perguntas e respostas, número 2, parágrafo 281. Aqui, que ano, meu Deus do céu, deixa-me ver aqui, 23/8/1964. Aqui está escrevendo o irmão Liveiro, anotando cada palavra que digo, tratando de fazer um livro. Ó Deus, ajude a irmão Veio e a sua esposa. Cada palavra que o irmão Branham pregava, aquele homem estava ali fazendo suas anotações. Então, por isso que hoje eu posso pegar o que ele mostrou dentro da mensagem e entregar para vocês com uma consciência aberta, porque eu sei o quanto que isto é a vontade de Deus. Então, por quê? Seria melhor que não ouvissem. Se não receber um chamado, então vai pregar errado.
As pessoas que vão ouvir uma falsa doutrina, vão crer de uma forma errada e automaticamente estarão adorando de uma forma errada, e essa adoração está indo para um Deus errado, um falso Deus. Por quê? Simplesmente porque tais pregadores não pregam, tais ouvintes não estão ouvindo, tais crentes não creem, e os visitantes não estão recebendo chamamento para a palavra, porque está tudo errado, porque a eles não foi revelado a vontade de Deus, o braço do Senhor. Aí você entende por que tanta briga, aí você entende por que tanta discussão. Então você entende por que tanta maneira de querer defender pontos, defender cidade, defender lugares, defender isso, defender imagem própria, defender tudo aquilo. Porque alguma coisa está errada em algum lugar. Eles serão condenados porque estão ensinando uma falsidade para as pessoas, por mais que possam usar a Bíblia e a mensagem. Por isso que eu digo que esses ensinamentos não são ensinamentos para iniciantes, é para aqueles que são alunos aplicados, porque aluno iniciante é aquela coisa, não tem muito compromisso, está só cobrindo o ar, e nada, só para fazer desenhozinho lá, e a professora diz é hora do recreio, aí já corre para dormir ou brincar, não tem aquele compromisso, mas daqui a pouco você vai amadurecendo e vai sabendo que você vai depender daquele aprendizado para arrumar um trabalho, para um serviço, para se dar bem na vida, para o seu futuro, então você sabe, se não fazer aquilo vai passar de ano e não vai passar de ano, então você se aplica para estudar, e as pessoas se preocupam, então se tornar aluno bem aplicado. A mesma coisa é do lado espiritual, está entendendo? Então, se a pessoa não foi chamada, se a ele não foi revelado para o Senhor, então ele vai pregar errado. As pessoas que ouvirem estarão ouvindo uma falsa doutrina. Os que estão crendo de uma forma errada. Então seria melhor que não pregasse, que não ouvissem, que não crescem. Porque estão pregando errado, ouvindo errado, crendo errado. Tudo isso está indo para um falso Deus, para um ídolo que tem colocado diante de Deus. E este é que está recebendo toda a adoração das pessoas. Então nós veríamos o que é falado em Provérbios capítulo 1, versículo 28. Não sei quantos minutos eu tenho aqui, para nós encerrarmos. Em Provérbios capítulo 1, versículo 28 está escrito: então clamarão a mim, mas eu não responderei. Porque na verdade não estão clamando a Deus, eles pensam que estão clamando a Deus. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porque odiaram o conhecimento. Está vendo? Querem fazer sem conhecer. Mas é somente crer? Exatamente. Mas aqueles que creem, eles precisam saber em que estão crendo. Bem? Eu creio, Senhor, e o adorou. É assim que você encontra nas Escrituras. Veja só. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Odiaram o conhecimento, não quiseram ter o entendimento renovado. No livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 16, que nós estávamos no capítulo 10 um bom tempo, no versículo 16, aí é que você continua, mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Porque Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Amém? Mas tem que ser a palavra de Deus. Vamos colocar de pé e que o Senhor vos abençoe no aprendizado de sua palavra. Deus os guarde. Pai amado, no nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer nesse instante pelas coisas que o Senhor tem feito por nós, pela saúde que o Senhor tem nos dado, pela capacidade de crer que o Senhor tem colocado dentro de nós, e sabemos que isso não foi nosso esforço, nem o nosso desejo, nem o nosso querer, mas foi desejo teu, Pai. Antes da fundação do mundo, termos sido escolhidos para, neste tempo presente,
manifestarmos aqui na terra a tua vontade, sermos embaixadores do Senhor aqui na terra, ser aquelas pessoas que podem avermelhar a face de vergonha quando descobre, quando reconhece que está em problema, que está, ó Deus, envergonhando tua palavra, ou que está andando em direção ao contrário do que na verdade deve andar. E porque nós somos dirigidos por Ti, porque somos guiados por Ti, é por isso que sofremos, é por isso que passamos afronta, é por isso que somos repreendidos, porque o Senhor não nos deixará sozinhos. O Senhor sempre estará ao nosso lado, nos protegendo, nos guiando, e sabemos que a Tua proteção nem sempre é como uma leve brisa. Muitas vezes é um Deus irado, como se irou com Moisés, quando se apresentou para ele no monte. Então pedimos, Pai, que da forma que o Senhor vê, da forma que o Senhor sabe que necessitamos ser guiados, nos guie, Senhor, para águas tranquilas, para pastos verdejantes, mas que mesmo assim o cajado esteja sempre em nossos lombos, para que não nos desviemos dos seus caminhos. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus os guarde pelo seu poder, pela sua graça, pela sua infinita misericórdia, e até nos encontrarmos outra vez.